abrisse a tua Bíblia aí. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, que está em Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante, nós estaremos lendo, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, enquanto você abre aí, nas quintas-feiras nós estamos tendo o nosso MEC aqui. Nós estamos tendo a nossa reunião de discipulado e tem sido assim, amados, uma grande bênção. Você que ainda não está participando, que ainda não veio, né, nós estamos aqui na igreja todas as quintas-feiras, a partir das 7:30 da noite, nós já estamos aqui, aguardando, te esperando para nós estarmos nos reunindo e falando um pouco sobre a palavra que é ministrada no domingo. E é tão tremendo, amados, porque esta é a oportunidade que você tem. Talvez hoje você vai ouvir aqui e você não pode falar, né? Mas na quinta-feira você pode falar o que você quiser, comentar a palavra, acrescentar as bênçãos que você viveu da palavra, e tem sido assim uma grande bênção. Nós nos reunimos aqui e lá na casa do pastor Héctor também, eles estão reunidos com o povo que mora lá mais próximo lá. Então, se você mora para o lado de cá, né, você está convidado para estar participando. Tem sido, queridos, olha, tem sido uma grande bênção, né, as nossas reuniões aqui de discipulado. E lá na casa do pastor Héctor também não tem sido diferente, tem sido um mover tremendo do Espírito Santo de Deus. Então não deixe de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Nós estávamos falando nessa quinta-feira sobre o momento que nós estamos vivendo espiritual da igreja, né? E uma das coisas que nós temos identificado é que as palavras, elas estão assim, uma se fundindo à outra, elas estão conectadas, as palavras de domingo aqui. E nós estamos vivendo um tempo em que Deus está desejando ativar a nossa fé, ativar aquilo que Ele já conquistou, Jesus na cruz, né, para que nós possamos viver essas promessas de Deus. Então é muito importante, queridos, na palavra de hoje, você colocar a sua total atenção. E a palavra é tremenda porque ela diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas nós devemos praticar a palavra, porque a prática da palavra é que vai fazer com que na tua vida haja aquilo que está escrito em Malaquias: a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. E dentro da igreja de Cristo, né, nós todos como irmãos, como partes dessa igreja, na totalidade nós temos que viver essas promessas de Deus em nossas vidas. A Bíblia fala no livro de Atos, desculpa, o Espírito Santo de Deus está falando comigo agora. A Bíblia fala no livro de Atos, queridos, que naquela igreja não havia necessitado algum. Agora, por que não havia necessitado algum, queridos? Não haviam necessitados porque eles entenderam a visão, eles entenderam a missão, eles entenderam tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. E por entender toda aquela visão e a missão que eles tinham, não havia nenhum necessitado naquela igreja. Todos estavam prosperando naquele lugar, porque todos também entenderam o chamado de Deus para a sua vida e entenderam quem eles eram e a quem eles pertenciam, amém? Então, vocês precisam, a partir de hoje, entender quem você é em Cristo, né? O que significa ser cristão, né? Quem você é em Deus, o que foi conquistado naquela cruz pela tua vida. Quando você passa a entender isso, querido, ninguém te segura mais, porque você só avança em direção àquilo que são as promessas do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos ler o texto. Eu gosto muito da palavra do Senhor porque eu vejo muitas lições na palavra. E nós vamos falar sobre uma mulher que todos aqui conhecem. O Tiago, ele falou um pouco sobre ela, que é a mulher do fluxo de sangue. Esta mulher, ela tem muitas lições com as suas atitudes para nós aprendermos nesta manhã. E se você tomar posse daquilo que vai ser ministrado nesta manhã, eu tenho certeza, quando você sair daqui e sair por aquelas portas, a sua vida não será mais a mesma. Você vai entrar numa dimensão de prosperidade.
E quando eu falo nessa dimensão de prosperidade, eu não estou falando somente de dinheiro, mas também de dinheiro. Mas a prosperidade do Senhor, ela vai alcançar todas as áreas da sua vida com essas atitudes. O seu casamento não será mais o mesmo, o seu relacionamento com os seus filhos não será mais o mesmo, a sua vida financeira não será mais a mesma. Você vai caminhar numa dimensão tão forte, tão grande, tão tremenda de Deus na sua vida, que as pessoas elas vão perceber só de olhar para você e elas vão ter que declarar por que você é tão abençoado, porque as coisas dão certas na sua vida, e você vai falar: o nome das coisas certas que estão dando na minha vida, o nome dele é Jesus. Eu entendi o que ele conquistou, eu sei quem ele é, e a palavra dele, ela diz que ele está comigo todos os dias. Então, aonde quer que eu vou, Jesus está comigo naquele lugar. Ele está no meu trabalho, ele está na minha família, ele está na minha casa, ele está aonde quer que eu estiver, ele está comigo. E quando Jesus, ele está no lugar, queridos, há um mover espiritual tão grande, as coisas começam a acontecer na nossa vida, porque era isso que acontecia nos tempos em que Jesus andava com os seus discípulos. A Bíblia fala que onde Jesus andava com os seus discípulos, algo sobrenatural acontecia, não é isso que a palavra diz? Amém. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que onde Jesus estava, milagres aconteciam naquele lugar. E é tremendo nós entendemos isso, porque Jesus, ele está aqui nesta manhã. E eu tenho plena convicção que milagres vão acontecer neste lugar, nesta manhã, porque não é um pastor que está ministrando, mas é o Espírito Santo de Deus que vai se mover na tua vida nesta manhã, em nome de Jesus, amém? E era isso que aquela mulher, ela entendeu naquele dia. E nós vamos ler esse texto de Marcos capítulo 5, versículo 25 e diante, que diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por detrás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dela havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuava olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Esse texto é um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus, queridos, porque ele mostra aqui a diferença de quem entende quem é Jesus e de quem não entende quem é Jesus, apesar de estar perto de Jesus. A Bíblia fala nesse texto, queridos, que havia uma grande multidão caminhando com Jesus naquele dia, naquele lugar. Muitas pessoas mesmo estavam naquele lugar, porque quando a Bíblia fala de multidão, é pelo menos 2.000 pessoas reunidas no lugar, queridos. Então eu fico imaginando Jesus, seus discípulos e aquela multidão reunida onde ele estava. E a palavra do Senhor nesse texto que nós lemos, ela traz algo muito importante para nós entendermos nesta manhã. Apesar de uma grande multidão estar no lugar certo, diante da pessoa certa, a Bíblia ela nos conta o testemunho de uma única mulher que viveu um milagre tremendo na sua vida. Aquela mulher estava acometida por aquela enfermidade já há 12 anos. A Bíblia fala que ela tinha gastado tudo que ela tinha. Com certeza era uma mulher que tinha posses, tinha dinheiro, e nem o médico tinha trazido uma solução para a vida dela. Mas com certeza ela havia ouvido falar que Jesus estava passando por aquele lugar.
E com certeza ela havia ouvido as histórias de Jesus, aquilo que ele fazia, aonde ele ia. Com certeza alguém contou um testemunho de milagres que havia vivido através do poder e da autoridade de Jesus. Então, quando aquela mulher ela fica sabendo dessas coisas, ela se motivou porque ela sabia a condição que ela estava e ela precisava muito de viver um milagre. E ela sai do seu lugar e ela era uma pessoa que já estava muito fraca porque ela vivia há 12 anos com aquela hemorragia. Era uma pessoa enferma, uma pessoa que estava com dificuldades até de se locomover. Mas a presença de Jesus, a notícia de Jesus, de estar naquele lugar, fez com que ela se esforçasse, renovou as forças dela, na verdade. Eu quero te dizer uma coisa, eu não sei o que você veio fazer aqui nesta manhã, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está neste lugar e Ele quer renovar as tuas forças. E Ele quer que você se levante hoje do teu lugar e você tome um posicionamento de alguém que tem fé e que acredita que hoje é o dia do seu milagre. Porque aquela mulher, com certeza, na mente dela já veio esse sentimento: hoje é o dia do meu milagre, porque ela mesma declara com as suas palavras: se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Amados, eu não sei se você está entendendo daquilo que o Espírito Santo está falando com você nessa manhã, mas o que eu entendo é o seguinte: eu não saio daqui nesta manhã sem viver o meu milagre, porque eu vou tocar em Jesus nesta manhã. Eu vou viver o sobrenatural na minha vida. Eu não aceito nenhum tipo de derrota na minha vida, porque eu ando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu ando com aquele que faz milagres. Eu não sou parte da multidão, queridos. Eu sou como aquela mulher, eu acredito. Você não é parte de uma multidão, mas você é a pessoa que Deus trouxe nesta manhã para acreditar no sobrenatural na tua vida. Mas para que isso aconteça, amados, nós precisamos de posicionamentos de fé, ou seja, atitudes de fé que vai mover Jesus em nosso favor. Amém? Em nome de Jesus. Mas eu quero fazer uma coisa com você nessa manhã. Eu quero que você declare com fé, que você declare com toda a sua força, para que o mundo espiritual ouça o que você tem a dizer nesta manhã. A Bíblia ela fala, nós estávamos comentando esses dias aqui no nosso MEC, no nosso discipulado. Daniel, a Bíblia fala no livro de Daniel, que ele tomou um posicionamento de orar, de buscar a Deus 21 dias. Quem lembra desse texto? Amém? E Daniel, ele precisava de uma resposta de Deus, e a Bíblia fala que ele começou a orar, e ele orou 21 dias. A palavra do Senhor, ela diz que quando o anjo ele veio, e ele trouxe a resposta a Daniel, antes dele falar que a resposta para Daniel, o que ele fez? Ele falou: olha, Deus ele te respondeu desde o primeiro dia. Mas quando eu estava a caminho de trazer a resposta, a Bíblia mostra que ele conta que houve uma batalha no mundo espiritual. E aquela batalha no mundo espiritual era o inimigo tentando roubar aquilo que era a resposta de Daniel. E quando eu faço uma declaração, queridos, eu estou declarando para que o mundo espiritual ouça aquilo que eu tenho a dizer diante do meu Deus. E quando Deus ele recebe a sua declaração, sabe o que acontece? Ele envia anjos para trazer a tua resposta. E quando os anjos do Senhor eles saem para trazer a tua resposta, no mundo espiritual o inimigo ele quer roubar a tua resposta, mas quando você persevera e você continua declarando as suas palavras de fé, sabe o que acontece? O inimigo ele não pode resistir à tua fé, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E foi por isso que Daniel ele recebeu aquela resposta. Por isso eu quero que você faça uma declaração nesta manhã, para que o mundo espiritual ele ouça a tua voz neste momento. Mas faça essa declaração com fé, querido. Não faça porque o pastor pediu, repita comigo, mas você vai falar isso porque você acredita. Declare assim comigo, levante a tua mão para o alto.
Declara assim comigo: eu não faço parte de uma multidão que apenas segue Jesus, mas eu sou da fé, e por isso, mundo espiritual, ouça minha voz, eu viverei os maiores milagres na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém? Essa mulher, ela me chama muita atenção, queridos, porque ela toma um posicionamento espiritual que aquela multidão não tinha entendido. Eu tenho certeza, amados, que no meio daquela multidão, ou seja, ou na sua totalidade, porque a palavra de Deus diz que no meio de uma multidão que sempre seguia Jesus, havia os fariseus, haviam aqueles que só estavam ali para ver o que ia acontecer. Mas também, na maior parte daquela multidão, eram pessoas que desejavam viver algo sobrenatural em suas vidas. Mas a multidão, ela não viveu aquilo que é o sobrenatural por não entender. Mas o Espírito Santo, ele está te ativando nesta manhã, para que você entenda quais são os posicionamentos, as atitudes que nós temos que tomar para caminhar numa dimensão que se chama a dimensão do sobrenatural. E a palavra do Senhor, ela mostra que essa mulher, ela nos ensina, através das suas atitudes, a caminhar nessa dimensão do sobrenatural de Deus. E a primeira atitude que eu vejo na vida desta mulher, nesta manhã, é que a forma com que ela lidava com os problemas, fazia com que ela se habilitasse a viver o que ela viveu. O que eu quero dizer com isso, queridos? A forma com que você lida com as situações que você está vivendo vai determinar se você viverá o milagre de Deus na tua vida ou não. Você parou para pensar nas nossas atitudes diante de situações difíceis que nós vivemos no nosso dia a dia? O que sai da nossa boca, o que a gente fala, de que forma que a gente entende, que a gente pensa? Uma das coisas que eu vejo na vida dessa mulher é que ela não tinha uma vida de murmuração. Você não vê em momento algum essa mulher murmurando, declarando com a sua fraqueza, porque ela estava muito fraca. E ela sai do lugar onde ela está, e ela vê uma grande multidão cercando Jesus. Aquilo era um desafio muito grande, queridos, chegar onde Jesus estava e tocar na orla das vestes dele. Sabe por quê, amados? Eu acho que eu já falei isso aqui. Existia uma lei naquele tempo que as mulheres que tinham fluxo de sangue, elas eram separadas em um lugar preparado. E elas não podiam estar onde as outras pessoas estavam, porque ela era tida como uma pessoa imunda. Então, onde Jesus estava, ela não poderia estar, queridos. Então, essa era uma das maiores dificuldades para ela, sair do lugar da enfermidade lá e se arriscar, porque as pessoas, elas tinham que declarar, quando viam uma pessoa como aquela mulher, as pessoas reunidas tinham que falar: imunda, imunda, imunda. Então você imagina a vergonha que aquela mulher estava prestes a passar, se as pessoas identificassem ela com aquela enfermidade. Mas ela não murmurou em momento algum, queridos. Ela olhou aquilo como um desafio, como algo que não iria paralisar ela. E o Espírito Santo de Deus está falando com você nesta manhã. O que tem te paralisado e feito com que você abra a mão daquilo que você deseja que Deus faça na tua vida? O que você tem falado nos momentos das dificuldades da sua vida? Muitas vezes nós estamos na dificuldade, o que sai da nossa boca é: ah, Deus ele não quer me abençoar. Será que Deus ele não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus ele não está vendo essa situação que eu estou vivendo no meu casamento? Será que Deus ele não está vendo essa dificuldade financeira? Será que Deus não está vendo que eu desejo tanto isso e faz tanto tempo e nada acontece na minha vida? Esta é a resposta que nós damos para o mundo espiritual, muitas vezes, queridos. E essa não é a resposta daquele que vai viver milagres.
Porque aquele que vai viver milagres, ele olha a situação que ele está vivendo como um desafio que Deus colocou diante dele para provar a sua fé. E é neste momento que ele espera de nós uma atitude espiritual de fé que faz com que a gente se mova como aquela mulher. Não importa o que eu estou vivendo, eu vou continuar crendo. Não importa essa situação, Deus ele vai fazer um milagre. Não importa nada, nada vai me parar, porque eu vou continuar crendo. Era isso que aquela mulher estava declarando. Aquela mulher, queridos, ela lidava com aquele problema pela fé. Se você vê o histórico da vida daquela mulher, ela foi em vários médicos, a Bíblia fala. O que significa isso? Ela não tinha tempo para ficar reclamando. Ela ia no médico, aquele médico não dava jeito na situação dela, ela ia para outro médico, e isso ela fez com todo o seu dinheiro, porque em momento algum ela deixou de acreditar que ela poderia ser curada. Em todo o tempo ela acreditava que ela seria curada, ao ponto de quando chega Jesus, ela fala: não, agora veio a solução para a minha vida. E o Espírito Santo te faz uma pergunta nesta manhã: o que você tem feito com essa situação que você deseja tanto que Deus coloque a mão sobre isso? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido as suas palavras nesses momentos difíceis? Porque isso vai determinar o que você vai viver no seu futuro. Isso vai determinar aquilo que você vai viver, como promessas de Deus para a sua vida. O pastor estava ministrando uma oferta, eu estava lembrando o que aconteceu conosco essa semana. Essa semana, dia dos namorados. Quem é namorado aí? Casado? O que você fez para sua esposa? O que você fez para seu marido essa semana? Segunda-feira domingo eu já comecei a comemoração, mas na segunda eu levei ela, falei: eu tenho que procurar um restaurante daqueles bem top, porque não é todo dia que é dia dos namorados, né, queridos? Falei: eu vou levar ela num lugar que ela nunca foi, num lugar chapado. Gastamos quase 1 hora para ir daqui até o lugar, mas nós fomos num lugar que ela ficou impactada com o lugar. Falou: meu Deus, que lugar é esse? Só tem carrão aqui. Eu falei: pois é, esse é o lugar daqueles que servem a Deus, lugar onde tem carrão. Entendeu? Lugar que realmente as pessoas olham e você se sente como filho de Deus mesmo, sabe, queridos? Porque muitas vezes a gente não se enxerga como filho de Deus, e a gente fala: eu não mereço isso, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Querido, para mim não importa, eu vou e acabou, porque eu sou filho do rei. E nós estamos lembrando agora há pouco sobre essas coisas, porque é muito interessante você saber de onde Deus te tirou e onde Ele está te colocando. E quando nós estamos na maior dificuldade, na maior fome, no desemprego, início de casamento, e vocês sabem o que é início de um casamento, muitas dificuldades, eu desempregado, ela não trabalhava, passando fome, não tinha comida em casa, e nós fomos para uma igreja, e naquela igreja, primeiro dia, conversão, libertação, você já conhece a história, eu vou resumir. Mas uma coisa que chamou a atenção: nós precisamos dar uma oferta ao Senhor. E o que nós temos para entregar de oferta? Nós não temos dinheiro. Como um desempregado vai entregar uma oferta para o Senhor? E antes de nós nos casarmos, eu tinha dado, a gente não tinha nada de marca, queridos. Hoje todos vocês aqui estão de marca, né? Olha para o pé de um, olha para o pé do outro, tem alguma marca aí, né? Ele falou Shein, é uma marca, certo? E a única coisa de marca que ela tinha, não eu, mas ela, eu tinha comprado um Nike. Hoje todo mundo tem Nike, né? Fala: o que é isso, pastor? Eu estou com Nike aqui, tem mais 5 em casa, né? Meu nome é Nike. Mas ela só tinha aquele Nike. E nós falamos: a gente precisa entregar essa oferta. E o que nós fizemos? Vamos vender o Nike. A coisa de maior valor que nós tínhamos era aquele tênis, querido. Parece engraçado, mas era séria a situação. Fomos uma pessoa que quer comprar um Nike. Vou comprar o Nike. E nós vendemos aquele Nike.
lembro direito o valor que foi. Mas nós pegamos todo aquele dinheiro, pastor, e nós fomos para a igreja no outro dia todos felizes. Oh glória, nós vamos entregar esta oferta ao Senhor. E nós pegamos aquele valor, colocamos no envelope, e na hora da oferta nós entregamos todos felizes, queridos. Todos felizes. E colocamos aquela oferta no altar do Senhor. Hoje nós temos 32 anos de casados. O Nike que ela quiser ter, ela tem. Domingo eu fui pro shopping com ela e falei, eu sei que você quer esse Nike. Tá no pé dela aí, depois vocês dão uma olhada. Eu fui pro shopping e falei, eu não quero saber, eu vou dar isso aí para ela porque ela merece. Ela tem um memorial diante de Deus, ela tem uma oferta no altar. E quando você tem um memorial diante de Deus, queridos, Ele abre as janelas do céu sobre a sua vida. E acontece o que a palavra diz: bênçãos sem medidas são derramadas sobre a sua vida. E hoje ela pode ter, sabe por quê? Porque uma atitude de fé levou ela a prosperar. Uma atitude sua de fé te leva a lugares que você jamais imaginou que você iria. Coloca nas tuas mãos coisas que você jamais pensou que iria ter. Faz na tua vida coisas que você jamais pensou que poderia acontecer na tua vida. Deus, Ele é poderoso e Ele é capaz de entrar dentro do teu corpo e restaurar ele por completo, e te renovar e te dar tudo aquilo que você precisa. Só que uma coisa essa mulher nos ensina: ela não murmura em momento algum. Em momento algum você vê ela falando: ó dia, ó azar, como diz lá o Hart no desenho. Então não murmure diante dos seus desafios, não murmure diante das suas tempestades, não murmure diante das suas tribulações. Glorifique a Deus e tenha atitudes de fé como aquela mulher, em nome de Jesus, amém? Quem crê assim? Amém? Em nome de Jesus, queridos. Não abriu mão da cura em momento algum aquela mulher. A segunda coisa que eu vejo, a sua atitude quando ouviu falar de Jesus. Querido, você está ouvindo falar de Jesus aqui desde o início desse culto. Na verdade, sem Jesus nós não somos nada. Ele é tudo que nós precisamos. Sem Jesus, a minha vida ela não faz sentido nenhum. Sem Jesus eu sou como um robô, como um zumbi, andando pelas ruas da cidade. Então o motivo de nós estarmos aqui nesta manhã reunidos é Jesus. Então ela entendeu quem era Jesus naquele dia, e a sua atitude quando ela ouve falar de Jesus. Muitas pessoas ouvem falar de Jesus, mas poucas acreditam que Ele pode curar. Muitas pessoas elas se reúnem nas igrejas e elas ouvem falar de Jesus, mas elas muitas vezes não acreditam que Ele pode mudar a história de suas vidas. Mas quando ela ouve falar de Jesus, ela acredita que a solução chegou. Sabe, queridos, uma coisa que você precisa começar a trabalhar na tua vida é de saber que quando Ele está com você, as coisas vão se resolver. Talvez demore um pouco, como já foi ministrado aqui, mas tudo vai se resolver, porque Ele é aquele que traz a solução. Amém? Em nome de Jesus, declare assim comigo: Jesus é a solução. Jesus é a solução. Aleluia. Em terceiro lugar, queridos, ela planejou uma estratégia para chegar onde Jesus estava. Queridos, qual tem sido o seu planejamento para viver a mudança da história da tua vida? Qual tem sido os teus passos para mudar esta história da tua vida? O que você tem feito? Você tem planejado isso? Nós temos um costume na nossa casa. Tudo aquilo que nós desejamos, nós planejamos. Vamos começar um jejum tal dia.
É o que a pastora fala. Um propósito. Vamos começar um tempo de oração. É um propósito. Tudo planejado. Tudo preparado com antecedência para que as coisas venham acontecer, para que os milagres venham a ser derramados. O que você tem planejado para mudar a história da tua vida? O que você tem colocado diante de Deus para mudar essa história? Coloque-se em pé no teu lugar. Ela não saiu daquele lugar que ela estava e somente se arrastou, não sei como que ela foi para onde Jesus estava, se foi andando, se foi correndo. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ela fez um planejamento antes de sair daquele lugar, porque é o que a Bíblia fala. Ela parou, ela começou a pensar: o que eu tenho que fazer para chegar onde Jesus está? Porque eu sei que se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu viverei a cura na minha vida. Ela fez todo um planejamento para chegar onde Jesus estava, e por isso ela viveu um milagre sobre a sua vida. Eu quero te fazer um desafio nesta manhã. O Espírito Santo, Ele está falando ao meu coração. Você vai planejar agora o que você vai fazer no momento em que você for orar. O que você vai fazer para alcançar o sobrenatural de Deus para a tua vida nesta manhã? Qual vai ser a sua atitude? Você faz parte da multidão ou parte daqueles que vão viver o milagre? Qual será a sua atitude? Você vai ficar pensando no que o seu cônjuge vai pensar, no que a pessoa que está do teu lado vai pensar, ou naquilo que você quer viver do Senhor nesta manhã? Ah, pastor, eu sinto que eu tenho que orar bem alto hoje. Eu sinto que eu tenho que levantar um clamor aqui, mas eu estou com vergonha, porque o que essa pessoa vai pensar de mim aqui? Eu sinto que eu tenho que ir lá na frente, dar um pulo, sei lá o que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesta manhã. Mas uma coisa você não pode deixar: nada e nem ninguém pode te roubar nesta manhã. Nada e nem ninguém pode tirar a tua fé, o teu propósito, a tua conquista. Amém, queridos? Quem está afim de aceitar esse desafio que o Espírito Santo está colocando diante de você? Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, queridos. Sabe por que muitas vezes não acontece o milagre na nossa vida? É porque muitas vezes nós nos tornamos religiosos. E o religioso, queridos, ele só serve para julgar as pessoas. O religioso, ele só serve para estar lá no meio da multidão para apontar o dedo. O religioso, ele só serve para estar na multidão para ver o que vai acontecer, e ele não quer saber se ele vai viver. Mas aqueles que são da fé, eles estão posicionados no lugar certo, com a pessoa certa, e na hora certa. Você está aqui, ó, no lugar certo, diante da pessoa certa, que não é o pastor Roberto, com certeza, é Jesus. E Ele espera de você a atitude certa nessa manhã, em nome de Jesus. Em quarto e último lugar, ela acreditou no milagre. Para você viver hoje o sobrenatural de Deus na tua vida, você precisa acreditar no milagre. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Feche os teus olhos. Você vai entrar diante da presença de Jesus neste momento. Eu queria que você começasse a mentalizar, que você começasse a se ver diante daquilo que você deseja que Ele faça na tua vida nesta manhã. Começa a se enxergar nesta manhã como alguém que já tomou posse do milagre de Deus na tua vida. Comece a olhar como que você ficaria diante dessa situação resolvida.
pensar, queridos? Qual alegria você sentiria se você olhasse agora e você começasse a ver a tua família restaurada? Comece a pensar você olhando, chegando na sua casa, você abrindo a porta da sua casa, e você olha para dentro da sua casa e toda a tua família está feliz dentro da casa. Eles estão reunidos agora naquela sala, e eles estavam só te esperando com alegria, porque todos estavam te esperando, porque eles iriam começar a adorar a Deus no momento em que você entrasse, porque Deus tinha restaurado toda a sua família. Comece a olhar agora o seu marido te tratando melhor do que ele te trata, ele te tratando como nós temos sido ministrados aqui, como uma rainha, a sua esposa te tratando como um rei, e vocês unidos, abraçados, felizes, declarando o amor que um sente pelo outro. Começa agora a olhar você prosperando em tudo, você frequentando os melhores lugares, os lugares onde você sempre sonhou em ir, e você está naquele lugar, se alegrando porque Deus ele prosperou a tua vida. Comece você a enxergar que aquilo que para você era impossível acontecer, hoje você está com isso na tua vida. Aleluia. Quando você começar a enxergar todas essas coisas na sua vida, você vai começar a orar onde você está aí. Primeiro você vai fazer, sabe o que? Você vai começar a agradecer por esta obra que Deus está fazendo. Comece a orar no teu lugar, comece, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu posso enxergar o meu milagre. Eu te agradeço porque eu já estou vendo, eu vivendo o milagre. Eu já estou usufruindo disso. Há uma alegria entrando no meu coração. Esta alegria é a certeza daquilo que o Senhor está fazendo. Eu já posso viver esta restauração. Eu já posso estar caminhando debaixo desse sobrenatural. Senhor, eu te louvo, Pai, porque o meu casamento mudou. Eu te louvo porque o meu relacionamento familiar não é mais conturbado. A contenda saiu da minha casa. Eu te agradeço por isso, Senhor. Eu te louvo, Pai, porque na minha saúde toda a enfermidade não prospera mais, porque o Senhor entrou dentro do meu corpo agora e restaurou todas as coisas. Comece a agradecer ao Senhor por esse milagre que você está recebendo agora. Comece a louvar ao Senhor em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, venha se mover sobre essa igreja, venha se mover sobre as nossas vidas, venha se movendo, Espírito Santo. Oh Senhor, vai colocando a certeza em cada coração, vai colocando a certeza em cada coração, vai colocando alegria agora em cada uma dessas vidas, vai colocando alegria nesta vitória, em nome de Jesus, Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus, receba o milagre sobre a tua vida, receba fé, receba certeza de que a vitória ela foi colocada nas tuas mãos em nome de Jesus. Estenda agora as tuas mãos para frente no sentido de receber. Aleluia. O Espírito Santo está colocando nas tuas mãos. Você pode sentir isto. Ele está colocando nas tuas mãos agora essa vitória que você precisa. Alguns aqui vão sentir até um certo peso nas mãos. Alguns aqui vão sentir como se fosse uma caixa de presente colocada na sua mão. Uma caixa de presente com um papel de presente todo colorido e um laço vermelho nesse presente.
Oh, remete cataralaba, checataralaba. Sente, Ele está colocando nas tuas mãos. Ele está colocando nas tuas mãos. Recebe. Recebe a alegria do Espírito Santo. Recebe essa alegria. Explica, Deus, explica.